Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença, pela participação nessa live da RGC, onde a gente trabalha aí mercados e atualidades, mais uma vez trazendo um nome de peso, um nome importante que está no mercado, sempre se expondo, sempre trazendo coisas novas, sempre abordando muito conhecimento e muito conteúdo sobre investimento, portfólio, produtos. Esse nome é Luciana Seabra, que está aqui com a gente e vai fazer esse bate-papo conosco sobre todas essas perspectivas e possibilidades de investimentos que a gente tem nesse cenário. Seja bem-vinda e muito obrigado, Luciano. Eu que agradeço, Lucas. Obrigada, Diogo, também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Espero ajudar aí com um conteúdo legal para esse momento que a gente acabou comentando aqui um pouquinho antes, né? Que ao mesmo tempo parece tão estranho, mas que também, para quem tem um dinheiro de mais longo prazo, eu acho que é um momento de muitas oportunidades também no mercado. Bom, excelente. Vamos começar aqui falando de algumas coisas bacanas. A Luciana é formada em economia, é formada em comunicação também, lidera o Speech. E como é que está sendo aí olhar, né, conseguir se blindar aí do curto prazo para realmente manter ali uma estratégia de alocação eficiente no meio de tanta volatilidade, né? Como é que a Luciana está fazendo para manter aí esse horizonte? Eu só quero pegar uma pausa antes para que a Luciana se apresente, fale um pouco do trabalho dela, o que é que ela faz, fale também da Speech, porque nem todo mundo pode conhecer, e aí depois ela já entra com sua resposta. Show. Legal, boa. Até porque uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Porque tem muito a ver com o estilo de como a gente trabalha, né? Bom, então é isso, né? Realmente o que o Diogo falou. Eu me formei em comunicação e fiz o mestrado em economia, juntei as duas formações aí, tirei o CFP, o CNPI, sempre com o objetivo de explicar investimentos e economia para pessoas, para todo mundo, né? Eu acho que não tem que ser. A gente costuma falar que é para pessoas extraordinárias na área delas, né? Assim, ninguém é obrigado a ser extraordinário em investimentos e essa cultura ainda é pouco disseminada, né? As pessoas, elas são acostumadas a ir ao médico, ao dentista, mas elas não são tão acostumadas a confiar realmente em alguém para cuidar do dinheiro delas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que o mundo dos investimentos fez por muito tempo, que é tornar o tema extremamente complexo e chato. E o que eu tento fazer na Speech, com a equipe que eu levei para lá também nessa linha, né? Eu sempre fui uma especialista em fundos de investimento, mas trouxe pessoas especialistas em bolsa, renda fixa, global, para criar essa nova forma de falar sobre investimentos, né? Que sempre foi uma marca muito forte minha. Talvez porque eu tenho um pai médico, uma mãe artista, se eu ficasse falando de investimentos de forma complicada, ninguém ia querer me escutar na mesa do almoço. Então, eu tive que encontrar a forma simples de explicar o que é complicado. Então, tem muita gente que acha bonito falar termo complicado, vou ficar aqui falando duration, não sei o que, ninguém vai entender nada, mas vou parecer super importante. A speech, ela quer exatamente o contrário, né? A speech é casa em grego, né? Que vem dessa ideia de levar investimentos, ideias de investimento legais da minha casa para a sua, né? E talvez a gente acabou ficando em casa mesmo, né? No fim das contas, mas foi uma coincidência. E eu acho que num momento como esse, na verdade, a informação sobre investimentos, eu sempre acreditei muito nisso, né? Tem muito investidor que fala, eu não gosto muito de gestor profissional, que fala, eu não gosto de falar com varejo não entende. Acho que pouca gente tenta falar com o investidor. Fica todo mundo muito encastelado e achando que pouca gente é para entender mesmo, eu sou completamente contra isso. E a gente sempre fala de uma forma, considerando que as pessoas são inteligentes, a gente não subestima a inteligência de ninguém, e eu acho que qualquer investidor pode, mesmo que não tenha especialidade no mundo dos investimentos, investir bem. Então, a Speech é uma casa de análise independente, a gente recomenda ativos sempre, a gente recomenda em qualquer lugar onde ele estiver que a gente ache um bom ativo, né? E isso faz da gente uma equipe incansável por encontrar oportunidades legais para o investidor. Quando elas não existem, a gente dá um jeito de correr atrás, pedir para o gestor diminuir a aplicação mínima, correr atrás do ponto de vista regulatório, a gente é até ativista nessa frente, né? E aí, respondendo a sua pergunta de como a gente está fazendo agora, né? Ontem eu comprei um livro que eu adoro, que é do David Swensen, que eu já tenho mas eu deixei ele no escritório e não pude voltar lá depois da quarentena, porque eu gosto de deixar ele sempre do meu ladinho para não perder de vista o que é realmente a alocação de longo prazo, né? O David Swensen, ele é o alocador da Universidade de Yale, né? Ele cuida do endowment lá, é considerado um dos melhores, se não o melhor alocador de fundos do mundo. E ele defende muito que você tenha uma alocação de longo prazo e uma disciplina para segui-la. Ele tem alguns princípios fortes dentro disso, por exemplo, ele acha que você tem que ter uma parcela relevante em bolsa, ele fala do viés para ações, investidor de longo prazo,
fala que tem que ter uma preocupação com tributação, também pensar no investimento de longo prazo, inclusive em previdência, que é um tema que eu acho super relevante. E ele fala muito dessa questão da diversificação dentro de cada categoria, né? O Tadeu perguntou o nome do livro, o autor vi aqui já, é David Swensen, o nome dele. O livro chama Institutional Investors, alguma coisa assim, e técnicas para investimento de longo prazo. Eu pego aqui depois direitinho. Mas ele ensina muito esse olhar de longo prazo e não ficar correndo atrás do rabo. Então, o que eu tenho feito para lidar com esse momento, né? Eu tenho me apegado ao que eu realmente acredito, que é uma alocação diversificada para o longo prazo, obedecendo os percentuais que eu sempre... Então, eu gosto de ter 20% a 30% em bolsa. Não é porque a bolsa está caindo que eu vou diminuir isso. Pelo contrário, é 20% a 30% em bolsa para o longo prazo. O David Swensen, ele estudou muito a questão do timing de mercado. Vale a pena ficar ali, agora é mais bolsa, agora é menos bolsa, agora põe dólar, agora real. Não, sabe? É uma carteira diversificada para o longo prazo. E isso exige estômago no curto prazo, sim, porque no limite o que eu tenho feito se a minha posição em bolsa está encolhendo e a minha posição que eu gosto muito de ter sempre, que é em ouro e dólar, está subindo, eu vou aos poucos tirando um pouquinho de ouro e dólar e jogando para a bolsa. Ou seja, eu estou comprando o que está caindo. E isso eu acho que exige um pouquinho de estômago no curto prazo, mas eu tenho muita convicção de que cada escolha que a gente fizer hoje, por mais estranha que ela pareça, no longo prazo vai fazer muita diferença desde que a gente haja com racionalidade, que eu sei que é difícil ter num momento como esse, mas eu acho que a gente vai ser recompensado por ela. Perfeito. A Luciana já chegou aqui trazendo sabedoria, o que a gente chama que é o fino do fino, né, o conhecimento. Falou de rebalanceamento, falou de filosofia de investimento, de que o mercado é contraintuitivo, e é verdade, a gente tem que ajustar as posições para recompor o nosso portfólio, sabe? Incide em vender o que está subindo e comprar o que está caindo, né? Mas uma coisa que a gente vem acompanhando bastante, principalmente nos últimos 12 meses, muita gente olha para o fundo e começa a descobrir o que é a marcação a mercado, né? Começa a ver a oscilação das cotas. E não raro, a gente tem ali os clientes tentando tradear as cotas, né? Olhar e falar assim, nossa... Diogo, você parou aí seu áudio, ou foi eu que não ouvi, mas eu só ouvi até marcação a mercado. Eu estava ouvindo. Para mim funcionou. Então foi eu aqui. Então vá, pode seguir. Vamos lá. Mas então, eles começaram a observar a marcação da cota a mercado, então eles começaram a tentar tradear essa cota, né? Tentar ali achar o time. Poxa, mas o fundo A já subiu um bocado, será que faz sentido eu esperar cair e recomprar? Como é que é a visão da Luciana em relação a esses clientes que estão tentando acertar o time da cota? Perfeito. Isso também é uma coisa que a gente estuda muito aqui, né? E a melhor forma de você entender o que é errado, o que é certo, é você olhar um pouco para trás. Então, eu tenho trazido aí alguns exemplos do ano passado, tá? Eu acho que nos multimercados em especial isso é muito claro. Quem ficou tentando tanto multimercado ano passado, eu estou no ADA, eu estou no SPX, eu estou no GAP, mas eles estão ficando muito para trás, então eu vou sacar. Quem tradeou esses fundos, esse ano está vendo esses fundos com os maiores retornos disparados do ano, né? Então são alguns dos melhores fundos do ano, e não está mais dentro do fundo, né? Esses fundos eles tiveram saques bem relevantes, de bilhões de reais, assim, juntos eles devem ter perdido uns 10 bilhões de reais, e agora eles estão rendendo, então estão rendendo muito bem. Então você tem, sei lá, por exemplo, um Gávea macro rendendo 6,35 contra menos de 2% do CDI, né? Então tem várias coisas acontecendo aí que dão uma lição, né? Eu tenho brincado que é a carteira dos 7 anões, né? Você tem que ter lado a lado o Felipe, o zangado e o feliz, né? O feliz e zangado, que é essa ideia de, cara, eu preciso ter os dois, assim, eu preciso ter o gestor que é o capa preta, que a gente brinca no mundo dos multimercados, que é o que sempre acha que a festa está acabando, que não vai embarcar no final, e ao lado do gestor que sempre acha que a festa não vai acabar. Assim, no fim das contas, os gestores são profissionais, eles têm conhecimento de ciclo e tudo mais, eles sabem que a economia é cíclica, só que alguns são mais receosos e outros são mais corajosos. E são todos profissionais. Eu gosto de misturar bons gestores com perfis diferentes e carregar isso para o longo prazo. Então, não é porque SPX, Adam e
Gávea tiveram um ano de 2019 não tão bom, que eu tiraria ele da minha carteira, porque eu sei que vai chegar a hora deles, né? Ou, por exemplo, no passado você viu muito isso com Gard, né? A Gard estava perdendo, mas é porque um ativo que eles operam que é muito importante desde que o Calabrese era da época de tesouraria, que é o dólar, né? Estava muito fora do preço. Então cada gestor ele tem sua especialidade. Quando você mantém gestores lado a lado numa carteira com especialidades diferentes, vai ter uma época que uns vão ficar. É claro que não pode ter nenhum lá que perde o tempo todo. Mas o que as pessoas estavam reclamando de multimercados é que tinham gestores que estavam meio parados, mesmo meio em linha com o CDI. Às vezes, uma parte da sua carteira vai ficar assim, porque ela está... Pensa na situação desse gestor, né? Muita gente acusou, por exemplo, a SPX de, depois do tombo que eles levaram no fim de 2018 com liquidez em renda fixa europeia, eles ficaram com medo de assumir risco em 2019, perderam a mão. Não, talvez o medo deles de assumir risco em 2019 tivesse justificativa, porque parecia que o ciclo já estava longe de alta, já estava longe demais. Então, o que eu tenho falado é, olha a carteira como uma combinação de várias coisas, né? Eu gosto muito de ter o ouro também e dólar em pelo menos 7,5% da minha carteira, e 5 a 7,5%, isso também fez muita diferença agora. Também o ouro fica um tempão sem dar nada, e de repente ele dá um mega salto no momento que o resto da sua carteira está caindo. Pensar numa carteira equilibrada mesmo, né? Aí agora as pessoas já, não quero mais ter crédito na minha carteira. Mas espera aí, sabe? Para uma janela maior, é legal ter todas as classes de ativos. E dentro de cada classe de ativo, bem diversificado. Excelente. Uma coisa que você trouxe é que você não gosta de ficar alterando a sua lógica, o seu portfólio conforme o cenário, certo? Por exemplo, de tempos em tempos, o Asset Allocation da XP recomenda aumentar ou diminuir ações, aumentar ou diminuir crédito, e a sua lógica ela é mais fixa mesmo. Você tem ali uma distribuição. E como é que você faz? Você mexe na qualidade desses ativos, por exemplo, tem um 20% de bolsa, mas se tem um super rally de bolsa, de repente eu vou tentar levar para fundos mais agressivos, fundos mais voláteis, que é o mesmo 20%, só que de repente com um beta 2, um beta 3. Como é que a Luciana faz ou não se importa com o curto prazo em si, né? O negócio aqui é muito mais de... Eu me importo muito pouco com curto prazo, tá? Eu deixo alguma variação dentro das janelas estruturais. Então, por exemplo, gosto de ter 20 a 30 em bolsa, eu gosto de ter 30 a 40 em multimercados. Isso permite alguma variação. Mas, na verdade, o que eu faço mais, e aí eu acho que essa crise trouxe até uma janela para fazer isso, é melhorar, é incentivar os nossos clientes, quem acompanha a gente, né, a andar bem, a melhorando cada uma dessas classes. Então, vou te dar um exemplo. Você está lá dentro dos multimercados e você tem lá, por muito tempo eu tive o IBU na Rede. Aí, de repente, chegou o IBU na Rede STH em plataforma, e com um mínimo menor, que era um produto que eles só ofereciam a investidores de altíssimo patrimônio, o mínimo era 300 mil reais, eu acho, ou 500 mil reais. Agora é hora de trocar o IBU na Rede pelo IBU na Rede, porque ele é extremamente mais eficiente, é o produto de maior volatilidade da casa, pelo mesmo preço você compra, eu sempre falo amaciante concentrado em vez de amaciante diluído, né? Você está comprando pelo mesmo preço a estratégia mais concentrada da casa. Então, eu acho que você vai melhorando assim. Ou, por exemplo, quando eu comecei a estudar, praticamente não tinha fundos de ações em previdência e a regulação era aquela 49% bolsa, né? Então, aos poucos estão surgindo produtos de previdência super legais. Acho que isso sim é um motivo para você ir melhorando a sua carteira. Gestores de ações cada vez indo mais para interagir mais com plataforma mesmo. Então, alguns gestores de ações bons surgindo, gestores globais surgindo, mas eu não mexo muito nessa alocação estrutural e nem fico trocando muito gestor um por outro. Então, para mim, eu sou quase uma colecionadora de fundos, né? E eu recomendo muito os investidores a fazerem isso. A gente não sentido ter um monte de cada um, mas você vai melhorando cada uma das suas carteiras para elas ficarem cada vez mais eficientes, né? Então, por exemplo, o Absolute, por muito tempo estava aberto o Red, aí depois abriu o Vertex. O Vertex é muito mais eficiente do que o Red. Esse tipo de troca eu acho legal. Ou então, uma troca que eu acho muito importante olhar o lado qualitativo dos fundos. Então, Safra, né? Eu recomendava o Galileu lá atrás. Aí saiu o Márcio Apple, depois saíram mais outras duas pessoas daí.
Para onde foram essas pessoas? Elas levaram pessoas importantes com elas? Qual que é a nova... Esse tipo de movimento eu acho muito mais valioso. Então, uma gestora que ficou para trás, então, é o caso do Safra do Galileu, por exemplo. Não tem mais ninguém lá que esteja lá há muito tempo, que carregue a consistência, então é hora de sair. Eu sou muito mais desse tipo de movimento do que de ficar fazendo movimento por causa de retorno de curto prazo. Perfeito. Então, na verdade, existe alguma flexibilidade ali, né? Existe um range que você permite de 20 a 30 ali para tentar capturar quando o cenário faz mais sentido, ou até mesmo você deixar que ela ganhe, né? Você segura o rebalanceamento e deixa ela seguir um pouco mais para depois começar ali, de repente, diminuir. Uma coisa que você falou que é muito legal, que são as previdências, né? A gente teve ali uma mudança regulatória e agora a gente tem fundo de prévia de ações que pode ir até 70% para o investidor geral e 100% para o investidor qualificado, né? E de repente, como eu falo, assim, de repente, todas as gestoras estão querendo ter um veículo de prévia porque faz sentido, é um veículo realmente de longo prazo, você tem um saque muito menor porque você tem um benefício tributário ali no longo prazo. E assim, aproveitar esse gancho para começar a gente falar um pouquinho sobre a superprevidência, né? O que é a superprevidência? Como é que vocês chegaram nesse desenho? O que é que tinha por trás? Fala um pouquinho para a gente. Legal. O Ricardo até colocou aqui que gostou ontem do bate-papo sobre a Superprev. Obrigada, Ricardo. Não, foi bem legal mesmo. O que a Superprev, na verdade, ela surge de uma ansiedade minha mesmo, quando eu comecei a cobrir fundos de investimento lá atrás e analisar, eu não encontrava uma solução única que resolvesse a previdência, né? Porque a maior parte dos produtos investe só em renda fixa, né? 90% da indústria ainda investe só em renda fixa. Mais dois, porque eu queria montar uma carteirinha com vários gestores que eu gosto, que hoje são ainda mais, como você falou, porque tem muito gestor lançando produto bom, né? Quando eu comecei a olhar a previdência, tinha pouquíssimos produtos de previdência bolsa. Tinha a Athena e tinha mais um que eu lembro que era assim, quando a disponibilidade da indústria eram tipo uns 10 gestores independentes com produto, né? Isso há 3 anos. E aí a regulação também atrapalhava, porque os produtos tinham que ser 49% bolsa, e mesmo os multimercados, hoje ainda tem algumas limitações, como a alavancagem e tal, mas tinha muito mais coisas que eles não podiam fazer, era bem difícil a estratégia, não dava para botar investimento no exterior, e eu comecei a ficar muito frustrada com isso, porque eu quero montar uma carteira de previdência, né? E quando eu olhava para montar uma carteira de previdência, eu teria que ter uma aplicação mensal de R$20 mil para montar a carteira que eu queria, isso era totalmente inviável, porque cada fundo tem um mínimo de R$500 mil mensais e tal, e eu queria fazer preço médio na Previdência, eu queria ter uma coisa que eu acho que... É aporte recorrente, né? Isso, eu queria ter a recorrência, porque isso faz muita diferença, né? Aquele dinheiro já sai automaticamente da sua conta e você não olha se está numa hora boa, numa hora ruim, você acaba pegando um preço médio muito legal em todos os ativos. E aí eu comecei a conversar lá atrás com a Icatu, e na época eles montaram um mix lá de fundos, mas era uma coisa super difícil de contratar, tipo, a pessoa tinha que pedir a superprevidência, aí vinha um desconjuntado. E desde o começo, assim, o que eu queria era que os meus clientes conseguissem efetivar e eu queria também fazer a minha previdência de um jeito legal. Então, eu nunca fui comissionada por nenhuma das coisas que eu fiz nessa linha, que a ideia era mesmo fazer um negócio que fosse a previdência que eu sempre quis para mim. E para as pessoas, para minha família, tanto que hoje minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo está na Superprev. E eu sei que esse primeiro produto, eu lembro que na época até me falaram, não, fundo de fundos é muito complexo, né? As pessoas não entendem e tal. Deu, né, eram 650 milhões de reais no produto todo, que era isso, uma composição de carteira, né? E aí eu olhei e falei assim, nossa, isso aqui, né, a galera tendo trabalho, assinando um certificado com um monte de produto, né, parece que é bem legal. E aí, com o tempo, né, a Vitrio criou a Superprevidência com base na minha carteira, né? E essa primeira carteira também cresceu pra caramba, ela bateu R$1 bilhão, fechou. E aí a Vitrio fez uma segunda, que era mais cara, com 0,75% ao ano. Eu fui contra, esse foi um dos motivos de eu ter saído da Empíricos lá atrás. Eu falei, pô, a gente fez um produto muito legal, entendeu? Uma carteira incrível, ela é super justa, porque quando você coloca uma taxa muito alta em cima, como os produtos de baixo já têm suas próprias taxas, começava a ficar ruim. E aí e para mim ficou meio esse sonho da Superprevidência 1 que estava fechada, né? E agora eu montei na Speech, né, uma carteira de previdência e a XP falou, cara, eu quero fazer em cima da sua carteira nas suas regras. Vamos fazer a taxa exatamente como você quer.
a gente tem que fazer um segundo. O produto é muito, muito bonito. Assim, aí eu portei minha previdência, modéstia à parte, porque tem a minha carteira lá dentro. Mas eu fiz a portabilidade da minha, né, que ainda estava na Superprevidência 1, para conseguir continuar seguindo a minha carteira de previdência, né? Lá tiveram algumas mudanças que eu acho que não foram tão legais. E agora é esse produto que está aberto, né? E aí eu sempre falo para quem me seguiu esse tempo todo, muita gente passou desde que a Superprevidência fechou, que eu acho que deve ter quase um ano já. Muita gente me mandava mensagem por todos os lugares, todas as redes sociais, meio que, onde que eu ponho minha previdência? E eu não tinha lugar para falar, porque eu gosto da carteira diversificada. Então, eu fico muito feliz de ter de novo, né? Eu também não ganho nada pela recomendação, né? A minha graça para mim é realmente que os nossos clientes que assinam nossos relatórios e cursos, que é a única fonte de receita da Speed, consigam executar a grande carteira de previdência dos sonhos. E aí tem muita coisa legal lá dentro, assim, a gente até deu uma corrida para colocar de pé, para aproveitar uma janela de Atmos, que é um fundo de ações que por muito tempo eu achei que eu nunca teria na minha carteira, uma gestora carioca incrível, com retornos históricos extremamente consistentes, que está ali no fundo. Tem Núcleo, que também só atende investidor mega multimilionário, e pouquíssimos mesmo dentro dessa categoria, que está lá também. Tem Velt, tem vários gestores muito legais para a Previdência, né? E aí ela é uma carteira mesmo, do jeito que eu falei aqui, que eu gosto. Ela tem quase, por volta de um pouquinho mais de 30% em bolsa, 31% em bolsa, ela tem lá uns 40% em multimercados, ela tem os 7,5%, infelizmente a gente não conseguiu colocar ouro ainda por regulação, mas a gente está procurando um caminho, mas ela tem os 7,5% em ETF de S&P e fundo Pinco Dólar, ou seja, diversificação em ações e renda fixa lá fora, e ela tem a parte de renda fixa, claro, caixa e crédito privado, por enquanto capitânia, mas a gente deve adicionar um gestor de crédito. Ou seja, ela é uma solução completa para a previdência num pacotinho só. Aí a XP, ela se inspira nessa carteira e em cima dela ela provou essa carteira toda com due diligence próprio, então adiciona o selo da XP Asset, né? Um produto realmente muito legal, com limite de crescimento, bom dizer, porque Atmos, por exemplo, a gente não pode entrar, eles fazem uma janela de abertura, a gente tem que botar dinheiro ali, depois eles fecham e a gente quer, quem entrar fica para sempre, pode fazer aportes mensais, pode fazer portabilidades esporádicos, mas quem não entrar nessa primeira janela, só quando houver outra janela e possibilidade de entrada em Atmos, que eu esperei pelo menos uns 10 anos da minha vida para conseguir. Era isso que eu ia comentar. Para o pessoal que não sabe, a Atmos ficou fechada acho quase uma década. Total. E eu ficava lá sempre, gente, pelo amor de Deus, abre uma portinha nesse fundo aí para a pessoa entrar. Quando a última vez que eles abriram, eu estava no mestrado, né? Eu tinha era bolsista, não tinha a menor possibilidade de entrar. Então, acho que a gente está... Só para fazer uma pausa, assim, é bem interessante, eu queria também trabalhar bastante ele contigo. O investidor que está escutando a gente, que ele tem ou um produto de previdência, ou uma carteira de previdência com 6, 7, 8, 10 produtos, ele vai para a superprevidência e um único produto ele tem toda essa diversificação que você está falando. É algo extremamente mais simples, mas bem diversificado, onde tem todas essas categorias e toda essa lógica e todo esse balanceamento que você propõe se fazer aí ao longo do tempo. A ideia da superprevidência é essa, não é isso? Perfeito. Não, eu sou super encantada mesmo. Eu falo que é a melhor coisa que eu já fiz na vida, porque eu acho que muda mesmo a situação da previdência de muita gente, porque é muito prático, né? Você coloca ali R$5.000 de aporte inicial, portabilidade e pronto. Ou se você quiser fazer aportes mensais, que eu super recomendo, a estratégia que eu uso, eles são de no mínimo R$500. E aí é mágico, né? Você botou R$500 ali no mês na Previdência e ele foi distribuído entre os maiores especialistas em cada um dos ativos automaticamente, né? Então, todo aporte que você faz, você está entregando a sua estrutura, a sua alocação em juros para a IB1, Mário Toros, Rodrigo Azevedo, que já foram são ex-diretores do Banco Central, cuidarem do seu juro. Aí você está entregando para o cara da Atmos, que é incrível, cuidar de uma parte da sua bolsa, Brasil Capital, enfim, é muito legal, né? Como você vai construindo, você constrói um timaço e ele está cuidando da sua previdência. Para mim, dá muita tranquilidade. Eu tenho pânico de ficar dependente de alguém algum dia na minha vida. Então, esse é o poder da escala, né? Quando a gente tem escala, começa a fazer sentido. A Atmos ficou fechada para qualquer dinheiro. Eu tenho 1 milhão, 5, 100.
Agora você vai lá e bota, olha, Atmos, toma aqui, cuida aqui dos meus R$ 5, dos meus 500. E ele vai cuidar. Para pensar exato. nisso. Perfeito, isso já é tem muito legal. Já tem uma pergunta aqui que, lógico, já que você conseguiu criar essa roupagem, botar um modelo bem diversificado, o quanto o investidor paga mais para fazer a portabilidade ou para investir diretamente numa previdência como essa, ao invés de investir em cada um dos fundos separadamente? Uma ótima pergunta. Primeiro que não dá para investir nos fundos todos que estão lá dentro separadamente, tá? E eu vou dar exemplo, o Atmos não está aberto no mercado, o Velt não está, o Núcleo não está, e você não conseguiria, tá? Mas vamos supor que você conseguisse. Você não conseguiria investir todos com os benefícios tributários da Previdência. Então, por exemplo, o ETF de S&P, que é a Bolsa Americana, com seu Google, Facebook, Amazon, tudo que tem lá dentro, você não consegue investir num produto disso de Previdência, chegando ao benefício de chegar a 10% de imposto. E no mercado normal você tem 15%. Então, primeiro que não dá, mas vamos supor que desse, né? Que fosse possível você entrar em todos esses produtos diretamente, como se eles fossem previdências de fato. Você ia pagar a taxa deles no varejo, tá? Que é maior do que a taxa que um grande alocador consegue acessar. Então, alguns desses produtos, você vai ver, eles estão sendo acessados com taxas mais baixas. Então, enquanto você tem 2% no mercado, você tem 1,5% no produto de previdência que está sendo acessado. Além disso, todas as comissões pagas pelos gestores são revertidas para dentro do fundo. Então, uma parte da taxa de 0,6% ao ano é paga por eles, pelas próprias reversões. Ou seja, é muito pouco, assim, se isso tudo tivesse disponível no mercado, você provavelmente acessaria com taxas de varejo, você empataria, né, com a taxa do produto, se você conseguisse montar tudo sozinho. Isso foi uma coisa que eu fiz muita questão de que fosse assim, de que a taxa ela não prejudicasse, né, porque senão deixaria de valer a pena. E a taxa, ela fica hoje um pouco maior, ela fica por volta de 1,53, tá? Que é a taxa, pensa assim, tá? Vamos pensar no produto, a taxa total, é como se fosse a taxa consolidada, né? Se você somar a taxa de tudo que está embaixo e a taxa do produto que está em cima, você vai ter e tirar as comissões, porque elas entram como benefícios para o fundo, você vai ter uma taxa total de 1,5387, né? Que se você pensar, esse produto é um multimercados, você está com acesso a todas as cabeças ali dentro, você está com uma taxa menor do que 2% nele, que é a taxa normal de multimercados. Então, você está com uma taxa consolidada total por volta de 0,54. Alguns produtos de bolsa lá dentro tem também taxa de performance, tá? Só os de bolsa, então vai dar uma performancezinha pequena e também dentro, não tem na casca nenhuma taxa de performance, mas ele fica mais barato do que um fundo multimercados. Excelente. Uma coisa... Não tem custo de carregamento, Tadeu, não tem taxa de carregamento, Tadeu está perguntando. Mas na verdade, a taxa de carregamento, ela meio que foi extinta, né? Ela ainda pode ser cobrada, mas não faz mais sentido ninguém cobrar, nem de entrada, nem de saída. Não, tem algumas pessoas que ainda pagam, isso acho que é legal falar, né? Porque tem gente que está ali no estoque antigo que está pagando. Então, é bom lembrar que quando você faz a portabilidade, se tem taxa de carregamento na saída no seu produto, você vai pagar aquela, mas você nunca mais vai pagar taxa de carregamento na sua vida, né? Que eu concordo com você, é uma obrigatoriedade hoje, né? Pagar taxa de carregamento virou uma coisa absurda, que também é uma mudança boa dos últimos tempos. Não e faz aí eu acho até sentido. Nenhum. O Lucas tinha perguntado um pouco de portabilidade também, acabei não falando. É um mega benefício de previdência, né? Porque quando você faz a portabilidade, você mantém o seu histórico de tributação, então você não paga imposto, porque você não é igual a um fundo normal que você tem que resgatar para ir para o outro. Então, facilita também a tomada de decisão, né? E hoje em dia ainda é tudo online, né? A gente não precisa nem mais assinar um papel. Você entra lá no site da XP, aceita e é automático. Uma coisa que eu fiquei bem impressionada, viu? Porque eu fiz a minha e foi muito rápido. O chato é só receber a ligação do seu gerente que não fala com você há muito tempo. Não, mas a gente tem aqui um parecido. Eu contei essa história hoje na nossa live com o assinante, porque o cara, a minha irmã fez a portabilidade para o produto, né? E o cara ligou para ela e falou para ela que ele tinha um único fundo. Então, assim, ele comparou um único fundo com o fundo de fundos, né? Então, ele pegou o Ibiúna, que está dentro da carteira, comparou o retorno de uma semana com a Supertec. Fez o recorte ali, ganhava... Falei, nossa, ele foi assim, cirúrgico. E ela só ouvindo,
Não tá vendo que tem Seabra no meu nome? Talvez eu seja parente da Luciana, acho que você não está falando com a pessoa certa. E ele falou exatamente isso. Eles pegaram lá um fundo que rendeu bem em uma semana, né? E aí, olha, você comparar um único produto, eu falo que é tipo comparar um arroz com um pé completo, né? É isso que ele fez, né? Uma coisa que eu queria entender é assim... Deixa eu só fazer uma pergunta, complementando. Vai ser do gestor? Não. Então pergunta. É outra. Quando você tem uma carteira já bem diversificada, eu quero entender como é que a gente encaixa a previdência na carteira de investimentos global, né? No portfólio global. Já que você já tem diversificado ali a parte de previdência, e como é que ela vai se encaixar dentro do portfólio global do investidor? Eu falo para tratar como se fosse uma outra carteira, porque ela se amarra em si mesma. Então, a sua previdência está resolvida ali como uma alocação completa. E aí tem gente que fala, mas eu quero um pouquinho mais de bolsa, eu quero um pouquinho mais de renda fixa. Aí você pode fazer essa diluição, investindo em outros fundos de previdência. Então, a Luciana pôs 30% bolsa, mas eu gostaria de ter 10%. Aí você coloca um pedaço do seu dinheiro ali e coloca um pouco mais em uma previdência renda fixa, tá? Eu gostaria de ter um pouco mais de bolsa, aí você coloca isso ali e opta por uma previdência bolsa à parte, até uma das que a gente recomenda que estão Brasil Capital Previdência, lembrando que os produtos que estão dentro do FOF, eles são 100% bolsa, então a gente também pega maior eficiência em fundos de ações, mas se você não for investidor qualificado, tem algumas opções ali também soltas que você pode agregar. Aí trata a previdência como uma carteira completamente separada do resto do seu portfólio, porque senão fica complexo demais. Aí você fica tentando adivinhar o que o gestor está fazendo, aí como tá. É outra coisa, sabe? E aí na carteira, no restante da carteira, eu gosto de ter já separado a reserva de emergência, as minhas alocações em bolsa, em multimercados. Até porque eu acho que é uma comparação que vai ser legal de fazer no longo prazo, né? Porque hoje a gente, como os produtos de previdência com a regulação moderna são muito novos, a gente ainda não tem muita noção de o quanto a previdência vai ser melhor do que um investimento direto. Que eu quero, ou pior, por quê? Porque a gente está comparando o produto de previdência que tem benefícios tributários incríveis com o fundo fora da previdência em que o gestor tem mais liberdade. Eu não sei o que vai ser melhor no longo prazo. É o bom e velho 33% de desconto no IR versus o gestor especialista usando toda a alavancagem que pode fora, né? Porque os fundos de prévia são muito duros ali na alavancagem, né? Praticamente não tem. Não, e eu acho que alguma hora o regulador vai acordar, porque isso está sendo pior, né, para os produtos de previdência do que para os produtos tradicionais. Eu acho que isso vai mudar, mas enquanto não muda, eu prefiro manter ali o meu pé nos dois barquinhos, né? Eu estou com o produto puro e eu estou com o produto previdência. Tem uma pergunta importante aqui de Tadeu no bate-papo, que é: qual é o benchmark do Superprev? Boa. A gente acaba olhando como referência o CDI, tá? Como ele não tem taxa de performance, não tem cobrança de performance em cima de nenhum produto. Então, o CDI é o seu custo de oportunidade, mas ele é cada vez pior, né? Como referência. Então, o que a gente tenta fazer para o longo prazo quando a gente olha os produtos que estão lá dentro? A gente tenta olhar para ganho real, né? Então, por exemplo, você tem bolsa, você tem uma parcela relevante em bolsa, e isso tem muito a ver com o fato de que a gente acredita que ganho real tende a acontecer mesmo em empresas no longo prazo. Dentre os multimercados, a gente tem gestores que operam muito acima do CDI, né? Então, é difícil definir Primeiro que não precisa definir um benchmark único, né, porque não tem taxa de performance, mas é difícil também definir um referencial para a carteira como um todo. Eu quero que a minha carteira de bolsa bata o Ibovespa no longo prazo, de longe, né, para mais de 5, a gente fala muita carteira para 5, 10 anos, eu quero que bata. Os multimercados, hoje em dia, eles ainda usam o CDI como referência e os fundos de crédito também. Então, a gente acaba olhando eles a partir dessa medida que é em cima de onde eles se comparam. Mas eu acho que isso vai mudar com o tempo, tá? Aos poucos os fundos vão ter que se comparar mais com o retorno real. E a parte de dólar, a gente compara óbvio com o dólar, né? Para ver se o passivo, se o ETF de S&P, a gente compara com dólar e bolsa americana, mas ele é um passivo, ele vai render a bolsa americana mesmo em dólar. E o PINCO a gente compara com os índices de referência lá fora. Então, como uma carteira como um todo, a gente compara cada gestor com o seu referencial. Show. E uma coisa que precisa ficar bem separado uma coisa é os corpos, a fundação do fundo, né? O fundo tem um estatuto, ele precisa ali colocar
que tem um benchmark, né? Ele precisa ali fazer a parte regulatória e existe por trás o que é que está ali do ponto de vista estratégico de alocação, que é a especialidade da Luciana, né? A ideia ali de como que eu vou avaliar os meus cavalos dentro de cada classe de ativo. Uma coisa legal Mas que me ele é um perguntaram... multimercados, tá? Então a referência acaba sendo o custo de oportunidade do multi, que é o CDI. Uma coisa que me perguntaram, e sempre me perguntam, e eu queria perguntar para você, e como é que a Luciana escolhe os gestores? Porque, assim, eu conheço muitos gestores bons, que por algum motivo os veículos novos não estão performando bem, mas são pessoas que têm um track record assim, gigante, de história de sucesso. E como que a gente deixa, como é que a gente se separa, né? Você falou assim, eu sou quase uma colecionadora, mas eventualmente a gente acaba tirando ali um ou outro. E aí eu queria dizer, por exemplo, a gente, quando chegou na XP, a gente trabalhava muito com um fundo da Arx, tanto o Special quanto o Extra. Os meninos saíram, montaram a Trust, 2 anos, e a gente não trabalha mais com eles, e foi mais por uma questão não de performance, mas por uma série de problemas de comunicação, de divulgação, eles não passavam... Enfim, eles até melhoraram, ligaram para mim no final do ano passado, dizendo, olha, a gente trouxe mais pessoas aqui para tocar essa comunicação com vocês. Isso, Arx ou Trust? Da Trust. Da Trust. Eles eram da Arx, e aí eles saíram, montaram a Trust, e aí a gente acabou se perdendo, a gente adorava o veículo, adorava as reuniões, e eles pararam de falar com a gente, e aí fica difícil de eu, aqui na ponta, defender, né? Tá perdendo, não tá se comunicando, na hora que tudo dá errado, e a gente acha que ele vai dar certo, aí ele perde também, a gente liga, eu falei com a XP, e começa um disse-me-disse, basicamente a gente deixou de trabalhar com eles, mas como é que você faz esse processo, né? Não, mas é bem legal o gancho que você trouxe, tá? E aí, respondendo muito rápido a pergunta da Superprev, se é tanto VG como PGBL, sim, tanto faz, dá para empacotar em qualquer um dos dois a Superprev. Mas é legal a questão que você trouxe, porque para mim esse tipo de questão, que é o qualitativo, é o que tem mais peso na nossa análise, tá? Então, o quantitativo a gente faz, mas até como diz a Dinamo, isso já é commodity, né? Todo mundo faz. Então, a gente olha de uma forma diferente o quant do que muita gente olha no dia a dia, mas a gente olha janelas móveis, né? Então, o que é importante para mim? Que um gestor de multimercados, se você entrou, não nele, tá? Não nesse fundo, mas num fundo desse gestor. Então, por exemplo, o Márcio Appel. Entrei em um fundo dele, em algum momento, e fiquei 3 anos... Em geral, ganhei dinheiro? Sim. Então, a maior parte das pessoas que entrou num fundo gerido pelo Márcio Appel e ficou pelo menos 3 anos deu dinheiro? Sim. No caso dos fundos de ações, eu entrei e fiquei pelo menos 5 anos. Em qualquer ponto da história desse gestor, eu ganhei dinheiro? Sim. Essas são as grandes referências para mim, são as janelas móveis, né? Então, eu jamais vou olhar só o retorno dos últimos 12 meses, jamais vou olhar o retorno só dos últimos 24, dos últimos 36, sem deslocar isso, tá? Então, eu sempre desloco pelo tempo. A gente olha muito, ele deu esse retorno, mas quanto de dor de barriga ele deu no caminho, né? Que é o Sharpe, que funciona para alguns fundos, ele também tem que ser um pouco relevado para gestor de crédito, por exemplo, porque o risco não é tão refletido nas cotas, mas a gente olha isso, então esse gestor, se ele me dá muita dor de barriga no caminho, ele tem a obrigação de me dar muito retorno, né? Tem diferentes medidas para isso, a gente olha várias. E aí eu olho várias coisas quantitativas, eu comparo ele com outros do mercado, vejo se nos momentos de, por exemplo, a descorrelação é um valor super forte para mim. Eu gosto muito de um Gávea, por exemplo, porque eu sei que nos momentos que os outros estão indo tomar bem, os outros estão... Então eu gosto dessa descorrelação, de trazer um ingrediente diferente para a carteira. A gente olha várias coisas desse ponto de vista quant. Tem a Carol que trabalha comigo, trabalha em fundo de pensão, em alocação de fundos a vida inteira, e a gente faz esse trabalho muito junto. Mas, para mim, o mais importante é a análise qualitativa. Então, eu também tenho gestores que eu não recomendo pelo exatamente mesmo fato que você falou. O que eu já recomendei no passado e, na hora do estresse, o gestor me deixou falando sozinha, não me atendeu, me deixou sozinha numa mesa e saiu correndo quando eu perguntei para ele, porque isso já aconteceu, o que tinha acontecido nos últimos meses. Então, esse tipo de coisa, assim, para mim, o gestor, ele saber lidar com a perda, ele se comunicar, para mim, isso é super essencial. Mas a gente faz muito de ir olhar olho no olho, agora mais via call, né? Mas olhar olho no olho do gestor, e ver assim, o que aconteceu nessa época aqui que você perdeu dinheiro. E a reação dele a esse tipo de pergunta, não, a gente realmente errou aqui, só que a gente desenvolveu novas formas para resolver esse problema. Isso é uma pergunta correta, uma resposta correta, né? Resposta errada, não, isso daí todo mundo perdeu, sabe? Não aprendi nada com isso daí, né? Estou ensinando aqui técnicas para gestores convencerem a nossa análise.
mas eu acho que tem muito disso e tem muito da equipe. Eu valorizo muito equipes que estão juntas há muito tempo. Então, por exemplo, eu recomendei a Legacy praticamente na largada, porque era uma equipe que, por muito tempo, foi a tesouraria do Santander. Qualquer pessoa, a gente ouve muito concorrente, gente que trabalhou junto no passado, ex-funcionário, enfim, todo mundo que lida com a cadeia, né? Outros gestores, alocadores de fortunas. E, assim, a referência do Guerra, por exemplo, da Legacy, era muito boa em todas as frentes. Ah, mas esse ano não está indo tão bem. Cara, pouco importa, sabe? A mesma equipe que veio do Santander, são excelentes, são referência no mercado e tem um histórico muito consistente, mesmo que o de tesouraria não esteja transparente, porque a gente acaba tendo acesso de outros caminhos. Então, o retorno de curto prazo, para mim, de fato, é o que menos importa. Isso me dá muita tranquilidade para olhar para a carteira agora, ver que tem várias coisas que a gente recomenda que não estão ganhando dinheiro esse ano, que estão perdendo, mas eu estou olhando para uma janela muito mais longa. Acho que são as principais coisas que a gente olha, mas eu achei legal que você falou de comunicação, porque eu levo muito isso em conta também. Eu achei bem bacana, Diogo, que ela começou falando de 3 anos. Enquanto normalmente as pessoas estão querendo olhar esse ano como é que está, quem é o fundo que mais ganhou, quem é o que mais perdeu, aquele que está melhor, aquele que eu vou investir. A ideia não é essa, é 3 anos de performance positiva, e aí vão vindo outros indicadores como o Sharpe e assim vai, para que a gente possa entender e começar a qualificar nossos fundos. Bacana essa ideia. Perfeito, é isso. É igual, por exemplo, tem gente que fala, Brasil Capital esse ano está perdendo 37%, é um fundo que eu gosto muito. O Ibovespa está perdendo 32%. Sim, eles estão perdendo mais que o Ibovespa? Sim, tinha algumas ações da carteira que veio o coronavírus e eles não estavam esperando, como a maior parte das pessoas não estava, e reagiram muito mal a isso. Tinha CVC, por exemplo. Aí eu abro um pouco a janela. Olha em 3 anos. Em 3 anos eles rendem 30% contra 18% do Ibovespa, né? Olha 5 anos. Em 5 anos eles rendem 67% contra 48% do Ibovespa. Sim, eu quero estar com esse gestor, de mão dada com ele na recuperação, porque eu acho que na queda, no estresse, todo mundo cai junto, mas na recuperação faz muito sentido você estar com um gestor que já passou por outras crises, né? A Brasil Capital, acho que é um exemplo, porque eles nasceram em 2008 e perderam em 2008, né? Era para ter desistido da casa, mas não desistiram. Em 2009, eles ganharam mais de 100%. E eu sempre olhei para esses gestores que eu admiro muito para o passado e via as lâminas, né? As lâminas e via, gente, imagina entrar num fundo no começo de 2009 ou no finalzinho de 2008, que privilégio, né? O que eu estava fazendo ali? Eu estava fazendo mestrado, não tinha como eu investir. Mas talvez a gente esteja numa janela que não parece, a gente está num momento super estresse, mas talvez a gente tenha uma janela que não se veja em muito tempo de novo. E eu quero estar com esses gestores bons para pegar de novo a capacidade deles de navegar a recuperação. Show. E agora eu quero fazer uma pergunta contrária, né? E como é que faz? O que é que o gestor precisa fazer para acabar, para ele sair da sua coleção? Ele fala, olha, você fala assim, olha, não dá. Tentei, insisti, mas não teve jeito. Lutei aqui, mas infelizmente não dá para continuar. Legal. Eu tirei poucos gestores de recomendação na minha carreira aí de analista de fundos, tá? Eu devo ter tirado uns 6, 7. Revele. Conte pra gente. Eu tirei, e engraçado que já teve gestor que eu saí e voltei, tá? Porque por falha de comunicação mesmo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Brasil Plural Crédito Corporativo, eu tirei a recomendação na época que teve uma troca de equipe, saiu o Leonardo para ir para o Santander, e eles não me atenderam rápido e tal, e, cara, fundo de crédito é uma categoria que eu me preocupo em ser muito, muito ficar de cima e olhando, e não me atenderam, não me responderam e-mail, não sei o quê, e aí eu tirei a recomendação, e normalmente, assim, felizmente tem muita gente que me segue, então é assim, não atende, não atende, não atende, aí eu tiro a recomendação, aparece o cara quase na porta da minha casa. E aí eu falei, não, então vamos conversar. Aí fui ver, não, a equipe não mudou assim e tal, mas comunicação para mim é trágico. Então, aí eu fiquei um tempo vendo de novo, vendo a equipe, vendo se não tinha mudado mesmo muita coisa, e aí eu voltei o Brasil Plural Crédito Corporativo para recomendação. Mas, por exemplo, um que eu tirei foi o Safra, que eu já dei o exemplo aqui, né? Que é o Galileu, né, que trocou, eu segurei um pouco, saiu o Márcio Fábio, eles, não, tá tudo igual, e saiu o Nicolas, saiu o Fabiano, e o fundo começou a mudar totalmente o regime de volatilidade. Então, para mim, o grande motivo para sair, em geral, é troca de equipe, tá? É uma Pessoas. equipe, e aí não é
Pessoas. Aí não é nem porque eu acho que a equipe nova é ruim, não. Normalmente é porque eu não tenho a menor ideia do que vai ser com a nova equipe. Então, eu prefiro fazer esse movimento de sair, ficar olhando de fora e depois voltar se for preciso. Mas, em geral, é isso. São pessoas. Agora, outra coisa que também me faz sair é se realmente em janelas longas, tipo 3, 5 anos, o gestor começa a não dar resultado de jeito nenhum, né? E não tem justificativa para isso, tá? Isso para mim é relevante. E a outra coisa que eu acho que é muito forte, que é uma coisa que a gente acompanha o tempo todo, mas felizmente até hoje não tive que tirar fundo por isso, é quebra de mandato. Né? Se o gestor fala que, cara, eu perco dinheiro mesmo no curto prazo, eu tenho volatilidade, isso daqui vai sacudir para caramba e você entra, espere que sacuda para caramba. Mas se o gestor fala isso aqui é comportado e tal, eu não alavancagem e faz, esse tipo de coisa que a gente olha de perto, tá? Mas até hoje não tirei nenhum fundo por isso, porque eu não vi nenhum gestor. Acho que são responsáveis, em geral, os gestores brasileiros, a CVM fica muito em cima, os administradores são muito exigentes, então até hoje, felizmente, não tive que tirar a recomendação por isso. Show. A gente está com alguma pergunta no chat aí, Lucas? A gente já está chegando perto do horário. Eu estou aqui com pergunta que não chegou pelo chat, mas que chegou aqui pelo WhatsApp. E agora, qual é a recomendação? O que é que a gente vai fazer? O que é que eu devo comprar? Como o investidor deve se comportar nesse cenário que estamos vivendo hoje? Legal. Eu tenho falado muito para as pessoas não fazerem movimentos bruscos, tá? Assim, eu acho que eu errei. Eu acho que é normal, no momento como esse, algumas pessoas perceberem que talvez exageraram no otimismo, colocaram mais em bolsa do que o estômago aguenta. Para essas pessoas, eu tenho falado, vai devagar, então você não precisa zerar tudo no pior dia de mercado, né? E felizmente eu tenho visto, eu fiquei muito feliz com o comportamento do investidor nessa crise. Eu acho que as pessoas foram mais ponderadas, sim, né? Os fluxos de fundos mostram isso, não saíram tão correndo, muita gente mais educada aí financeiramente, né? Para o futuro você quer ter menos em bolsa? Então vai diminuindo aos pouquinhos a sua posição em bolsa para chegar no percentual almejado. Eu tenho falado muito que, na verdade, é isso. Assim, eu sei que é difícil, tá? Eu posso parecer um pouco falando isso agora, mas no futuro eu acho que vocês vão entender que eu estava certa. Sim uma janela para um dinheiro, se é um dinheiro para daqui a 3, 5 anos, assim, se a gente falou um pouco disso aqui antes de entrar no ar, né? Se isso vai continuar por muito tempo, essa situação que a gente está vivendo hoje, a economia vai se virar, as pessoas vão começar a fazer mais coisas online, mais digitais, assim, em algum setor vai ter oportunidade e o mercado financeiro encontra isso, temos bons gestores, felizmente, e eu acho que é uma hora muito boa para você se apegar a um bom gestor, seja em qual categoria for. E aí, para mim, surgiram boas oportunidades de gestores de ações, tá? Fundos de ações estavam há muito tempo fechados, abrindo as portas. Eu acho que é uma boa oportunidade de entrar, um ótimo preço de entrada. O fato deles estarem abrindo as portas, como o Atmos, por exemplo, a gente estou aqui, é um sinal de que esses caras nunca abriram. Porque eles abriram? Eles estão olhando para a bolsa falando, tem um monte de... Não é só um sinal, né? Porque a gente conversa com eles. Tem um monte de pechincha aí, eu quero entrar, né? Os gestores falam, eu queria colocar o dinheiro dos sócios nisso. Eu pensei, por que não abrir para outras pessoas entrarem com a gente, né? Esses gestores todos têm dinheiro deles mesmos nos fundos. Então, acho que em fundos de ações, uma categoria que as pessoas estão mais ansiosas também, mas eu mesmo, foi o último fundo que eu coloquei mais dinheiro, foi o meu fundo de crédito, tá? Mesmo ele tendo caído, gosto muito do Capitânia, do Brasil Plural, como eu falei aqui, gosto do JGP Crédito Corporativo. Tem um fundo incrível que eu não posso investir em fundos listados, né? Porque eu mexo com preço, mas por regulação não posso, mas o fundo de debêntures isentas da Quinea, que é um recado nosso, só pode ser feito via assessor, não dá para fazer no home broker direto, mas ele é um fundo que, nossa, abriu um preço muito bom, ficou bem deslocado da cota patrimonial, porque é isso, né? Tudo foi precificado, é a questão que você falou da marcação a mercado. Um monte de gente precisando de liquidez, jogando ativos a preço de banana no mercado. Um bom gestor capaz de olhar para isso e ver o que é bom, que provavelmente vai voltar para preços maiores, nessa hora você entrar no fundo desse é muito legal. Você está pegando tudo na xepa. E, claro, pode ter situação de inadimplência? Pode, mas ninguém melhor do que um gestor desse, especialista em crédito, para olhar para esse mercado. Olha, isso aqui é bem sólido, tem receitas certas, né, ou muito prováveis, e eles estão fazendo esse mix bem, os bons gestores.
Então, acho que é uma oportunidade para quem tem um dinheiro para mais de longo prazo, claro, preservando a reserva de emergência, porque tem uma incerteza de renda no curto prazo, de entrar aí nos fundos legais. Esse negócio E a parte internacional, Luciana, a XP e muitos analistas têm falado sobre a perspectiva positiva do mercado internacional em relação até o próprio Brasil, no primeiro momento. Quais seriam os fundos, os produtos que os investidores podem ter para acessar lá fora e aproveitar desse cenário, desse momento? Excelente pergunta, né? Porque até teve uma live muito legal com o Luiz Stuhlberger, né, o gestor do Verde, e ele fala isso, né, da grande oportunidade na Bolsa Americana. E ele é, bom, uma grande referência, né? Mas é mais do que isso, assim, eu acho que o fato da nossa bolsa aqui ter pouca tecnologia, tem muita gente que está comprando, por exemplo, Magazine Luiza para se aproveitar desse movimento, tenho certeza que muita gente que está nos vendo está comprando online, né? É um grande momento de compra online. Mas não tenho dúvida de que a Bolsa Americana e a chinesa tem muito mais tecnologia e oportunidades de navegar esse novo cenário do que aqui no Brasil. Então, a especialista em global da Speech é a Francine Balbina, que eu trouxe, ela é uma grande referência nisso, trouxe para popularizar esse mundo de investimentos globais, que nós brasileiros temos uma resistência muito grande a investir lá fora, mas um dos fundos também que eu investi já no meio desse estresse pessoalmente, e que eu estou entregando aqui uma recomendação da Fran, mas que a Fran recomenda também, é o AXA Digital Economy, que é um fundo que investe em empresas de tecnologia, em economia digital. E você olha para a carteira do fundo, você vai olhando assim, óbvio que isso aqui vai se valorizar, entendeu? Assim, é óbvio, a gente não é óbvio, né? Mas, assim, tem uma perspectiva muito boa de valorização, porque são empresas que estão voando agora, né? Que são as mais ligadas à economia digital e que é difícil se expor via Bolsa Brasileira. Quando a gente vê, no meio do coronavírus, o estresse político tão grande no Brasil, e fica essa aí é Moro, uma hora é Mandetta, e cada hora uma coisa, a gente vê que não dá para concentrar todo o dinheiro aqui, né? Por isso que eu fiz questão de, na Superprev, colocar um fundo de renda fixa e Bolsa Global. E na minha carteira pessoal mesmo, e com a ajuda da Fran também, tenho feito aí uma evolução para colocar mais mundo, porque eu acho que faz muita diferença, dá um belo equilíbrio para a carteira. Um fundo para quem não é qualificado, que eu gosto muito, é o da IP, o IP Participações. Ele é um fundo que, engraçado, ele fica muito fora do radar com frequência, mas foi um dos meus primeiros fundos de investimento e um dos meus primeiros recomendados. Ele investe em ações brasileiras e americanas de qualidade. Então, você vai ter ali lado a lado, sei lá, um Itaú e um Facebook. E como ele investe via BDRs nas ações americanas, ele consegue ser oferecido a qualquer tipo de investidor, tem mínimo de R$1.000, e é o primeiro fundo brasileiro não ligado a banco, de bolsa. Acho um fundo muito legal. Quando o investidor está começando a botar o pezinho na bolsa, eu gosto de falar desse fundo. Legal. Excelente. Estamos chegando aqui, como passa rápido, né? Quando o assunto é bom, quando é interessante, ele voa, né? Quer fazer alguma consideração ainda, Lucas? Alguma pergunta? É isso, eu quero agradecer, Luciano. O bate-papo, para mim, foi muito proveitoso. Espero que todos que estejam aí escutando a gente também tenham gostado, conseguido compreender a lógica de Luciano, o que é que a Speech se propõe a fazer, como é que se trabalha uma carteira de investimentos, de fundos, de previdência, e que a gente aqui não tem preconceito para nenhum produto. Costumamos dizer que não tem produto bom nem ruim. Existem produtos adequados a determinados momentos e produtos que têm mais volatilidades e menos volatilidade. E a ideia é a gente estar sempre compondo uma carteira, como a Luciana fala, com as caixinhas e conduzindo isso aí ao longo do tempo. Muito obrigado pela presença e pela sua clareza na explicação. Muito obrigado mesmo, Luciana. Obrigada, Lucas. Obrigada, Diogo, pela presença. Obrigada aí obrigado por vocês terem me convidado e obrigada a quem participou aqui. Valeu. Foi uma ótima conversa. Também adoro falar de fundos. Muito obrigado a todos pela presença de vocês. Agradecer a Luciana de novo aqui em nome da família RGC. Aqui a gente está sempre de portas abertas, sempre que você tiver alguma coisa nova, algum tema relevante que achar que faz sentido, a gente está aqui, nossos clientes também. Foi realmente assim muito esclarecedor entender ali a sua lógica, ver que não é muito diferente, né, de um Peter Lynch, que não é muito diferente ali de um Graham, que a gente está falando o mesmo idioma, sempre aqui tentando fortalecer o conhecimento aqui dos nossos clientes e amigos. Muito obrigado mesmo.